Ouvintes do Clube FTA, estamos de volta neste sábado 11 de junho para o programa 19. Eu, Jorge Soruco, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos aqui para falar de futebol, de bebidas e de assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio, sempre aos sábados às 11 horas. Depois disso, todos os episódios ficam disponíveis no Spotify, acompanhado de material bônus. Fica o convite também para curtirem nosso perfil nas redes sociais de Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar @ClubeFTA. Destacamos ainda que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Por isso, mais do que convidar, convocamos todos a seguirem tomando as precauções necessárias. O Clube FTA vem construindo um perfil de podcast diferente. Nós não queremos apenas ouvintes. O objetivo é apresentar materiais diferenciados, trazendo muita informação e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, já está no ar. Futebol, Trago e Assados. Clube FTA. No programa 19 do Clube FTA, vamos conhecer um pouco sobre a função dos conselhos fiscais nos clubes de futebol. E para isso, nada melhor que conversar com quem já esteve lá. O nosso convidado é o Luiz Fernando Aloísio, que durante 4 anos participou do Conselho Fiscal do Internacional. Ele que é sócio-diretor da Aloísio Martins Auditores Associados. Atualmente é coordenador do Comitê de Auditoria Independente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Sempre deixamos nosso caloroso abraço ao hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 47 12 ou pelo e-mail sopra@varasquimagro.com.br. Caro Bueno, e nos tragos e assados falaremos do quê? Mestre Soruco, nas bebidas a gente vai passar uma dica a pedido dos nossos ouvintes de cervejas para o inverno. E nos assados o papo é pra lá de especial, meu amigo Soruco, com ninguém menos que o Fernando Patzlaff, sobrenome Turbo Master, para o cara que é gestor de churrasco da Tramontina. Vai falar conosco sobre novidades e tendências. Tá show de bola o papo. Maravilha, maravilha. Cervejas pro inverno, sim, isso eu me lembro da falecida Kaiser Bock. Eu falo nela. Foi ela que deu o gancho, o gatilho para essa dica que o pessoal nos pediu. Tá certo. Vale destacar que, ao tratar de futebol, mas também de bebidas e assados, acreditamos que todo alimento deve ser consumido de maneira responsável, sem exageros, e não custa enfatizar: se beber, não dirija. Fica também o convite, desde já, para ouvir os programas anteriores, nos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio 009, quando conversamos com a Marianita Nascimento, uma gaúcha precursora do futebol feminino no Rio Grande do Sul e no Brasil. A exemplo de todos os demais, ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #009, Pioneirismo no Futebol Feminino. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Amigos do Clube FTA, estamos começando esse primeiro bloco da conversa com o Luiz Fernando Aloísio, que foi conselheiro fiscal do Internacional, conselheiro do clube durante 12 anos como conselheiro e 4 como conselheiro fiscal. É um assunto que pode parecer um pouco duro, um pouco assim, difícil de lidar, mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais de como funcionam as estruturas internas dos clubes de futebol, né? Então, agradecendo a presença do Luiz Fernando Aloísio, mais conhecido como Kiko, né? Vamos chamar de Kiko aqui, né? Estamos em casa, né? Kiko, um grande prazer te ter aqui conosco. Dessa vez para participar, outra vez tu ficou só acompanhando a gravação lá do Tricolor, né? E hoje tu pode falar. E, por favor, não estraga a gravação, tá bom? Deu azar aquela vez, lembra? Pô, Soruco, tá gravando, Soruco. Eu sei que tá gravando. Pô, tá certo, muito obrigado pela tua presença, Kiko. Eu que agradeço.
Mas o Soruco, essa breve introdução que tu fizesse, ela é muito oportuna, né? Inclusive o Kiko esteve aqui no dia em que a gente conversou esteve acompanhando o nosso papo com o Guto Pacheco, que é do Conselho de Administração do Grêmio, que é como no Grêmio, é o equivalente ao Conselho de Gestão do Inter. Então, essas entrevistas que a gente tem feito, e esse ano acho que vamos ter que fazer mais no segundo semestre, são muito importantes para as pessoas, o torcedor, entender como funciona o clube, né? Exato. Então, o Conselho Fiscal é uma instância, mas o Kiko, para chegar no Conselho Fiscal, ele era conselheiro antes. Ele participou de um movimento político. Então, o torcedor tem que entender que as 4 linhas não são só as 4 linhas, por mais, como tu disseste, que às vezes possa parecer chato, burocrático e formal, mas são as instâncias. Justamente. Então, eu acho assim muito, muito legal a presença do Kiko aqui com a gente, e queria começar perguntando para ele como é que foi a tua chegada ao Conselho, Kiko? Como é que foi o teu envolvimento com movimentos, tal? 12 anos no Conselho não é pouco, né? Então queria que é bem significativo. Então queria que tu contasse um pouquinho pra gente como foi o teu início nessa vida política de clube. Na verdade, eu comecei tendo a vontade de ser conselheiro, mas não sabia como, né? Isso é uma coisa que a gente não aprende e a gente vai aprender no dia a dia dentro do conselho de cada clube de futebol. E eu acredito que em todos eles sejam assim mesmo. O que acontece na realidade é o seguinte: eu tentei me aproximar e através de um amigo que me levou para um grupo político, né, que eu fiz parte, e nesse grupo político eu fiquei 3 anos dentro desse grupo até a eleição de 2004. Na eleição de 2004, né, o Inter no auge, quase campeão do mundo, a gente acabou tendo a oportunidade de entrar no conselho. Virando conselheiro, a gente acha que a gente vai poder fazer muitas coisas, mas não é assim que funciona, porque tem toda uma política, tem toda uma situação, tem os meandros do clube, e tu acabas sempre tendo uma vivência diferente daquilo que tu tens. Eu queria te perguntar isso. A tua expectativa era uma e a realidade foi muito diferente? O que tu imaginava fazer naquele momento? Que tipo de contribuição tu pensou e aí o que deu na prática? Bueno, é exatamente isso. A gente tem a expectativa de que quando tu viras conselheiro, tu vais conseguir entrar na administração, no futebol, poder dar algum pitaco, alguma coisa, mas não é assim que funciona, porque existe todo um trâmite, toda uma situação, existem ritos, tem anteparos para que tu não consiga chegar. Então a tua expectativa é uma, mas a realidade sempre é outra. E depende da posição que tu estás. Porque, por exemplo, se tu estás junto com a gestão atual, isso é uma situação. Se tu estás do outro lado, é outra situação. No caso, uma oposição. Uma oposição. Por quê? Porque tu acabas tendo um viés diferente. As pessoas te olham diferente. E aí é uma situação que eu sempre bati de frente, porque eu penso o seguinte: todos são gremistas, todos são colorados, todos são são paulinos. Por que quando tu entras no conselho, tu queres ser mais colorado ou menos colorado, como tu é julgado muitas vezes, dependendo da posição que tu te encontras? Então isso é uma expectativa que tu tens, mas a realidade é diferente. Então quando tu entras naquela expectativa de dizer, eu sou conselheiro, e vou dizer, é uma honra incalculável ser conselheiro de um clube de futebol. Porque se a gente para e pensa que um clube de futebol tem 6, 8, 10 milhões de torcedores e tu é um dos 350 que está lá dentro, isso não é para qualquer um. Escolhido numa eleição aberta, né, do sócio, né? Normal, como se fosse uma eleição política comum. O que eu acho só é que quando tu entras, os mais velhos deveriam te conduzir para essa situação ser mais branda, mas não é assim que funciona. Tu vai ser conduzido dependendo dos teus pares de política e das alianças que tu acaba tendo
dentro do conselho. Então, a expectativa é uma quando tu entras, a realidade é outra quando tu estás lá dentro. A única diferença é que se tu consegue continuar dentro do clube, porque na época, na minha época, né, tu tinhas um mandato de 4 anos, hoje é de 6, tu passava praticamente 2 anos na tentativa de conhecer aquele ambiente. 2, 3 anos, para que no último ano as coisas começassem a deslanchar, tu entendia quais eram os componentes daquela gestão, quais eram os componentes estatutários para formar uma gestão, o que tu tinhas de poder e o que tu poderias fazer para dentro do clube. Então, até tu entenderes, até tu aprender, até como funciona todo a estrutura, tu leva um certo tempo. Quando tu tá terminando o teu mandato, tu tem que torcer então para ser renovado, e isso acontecia muito com os presidentes. Antes o Inter tinha um estatuto que previa 2 anos, e e isso acontece em todos os clubes que tem isso. 2 anos de gestão é extremamente pequeno. Por quê? Porque tu te ambienta no primeiro ano e tu trabalha na eleição no segundo ano. Mas tu tem que entender o que veio antes, o que foi, o que está mais ou menos estruturado, quais foram as premissas, os valores daquela estrutura de clube e de time, eventualmente, né? Para depois tu ir começar a mexer, né? Com limitações extremas, provavelmente, né? Então, sempre com limitações, né? E tu tem essa limitação justamente por quê? Porque tu tem o que eu falei antes, os anteparos. Tem pessoas que tentam proteger a gestão. Hoje, no colegiado que nós temos para administrar, passa por muitas coisas. Então a gente precisa ver com relação a isso como se compõe. Então a tua expectativa realmente é uma, a realidade quando tu entras é outra, totalmente diferente. Tá certo. Aí vamos parar aqui nesse primeiro bloco, e aí no segundo vamos saber a vivência do Kiko no Conselho Fiscal, como é que se dá, contar um pouquinho de como é esse funcionamento, tá certo? Isso, e eu queria que também ouvir o Kiko sobre um outro aspecto, que é talvez seja o lado inverso dessa espécie de restrição, esses anteparos, né? Não sei se no caso de um conselho, data V, né, o Soruco, que é advogado, talvez possa me dizer, mas não será, o conselho também não terá uma função de pesos e como é que a gente diz pesos e contrapesos? Pesos e contrapesos, de monitorar também, digamos assim, de não abrir completamente o clube para aventureiros. Essa formalidade não tem também pouco disso aí, mas vamos falar no próximo bloco. Vamos falar. Já voltamos. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Hora de falar de trago. Amigos e amigas do Clube FTA, nós estamos chegando para mais um bloco com dicas de bebidas aqui no nosso programa semanal. Hoje eu vou responder uma solicitação que nós recebemos de dicas de cervejas para o inverno. Essa pessoa que me procurou mandou mensagem para a gente aqui no nosso Instagram, aliás, as nossas redes sociais, sempre lembrando, Facebook, Instagram e Twitter, @ClubeFTA. Pois bem, essa pessoa queria saber, lembrou dos bons tempos da Kaiser Bock, que é uma cerveja de fábrica, mas era, né, de grandes quantidades, mas era bastante interessante. E aí essa pessoa me perguntou sobre cervejas de inverno. Eu fui atrás dos nossos especialistas perguntar, ver algumas informações e tal. E a primeira coisa relevante que a gente deve acrescentar, deve registrar aqui, é que as cervejas artesanais, sobre as quais a gente tem falado bastante, elas tendem a ter mais sabor e entregar mais riqueza, inclusive também de perfume, se elas forem tomadas a uma temperatura mais alta do que a normal, né? Então qual é a dica que a gente dá aqui? Em vez de você tomar uma cerveja estupidamente gelada no inverno, procure, já que talvez você não queira ter um termômetro em casa, muito complicado esse negócio, faz o seguinte, tira a cerveja, bota ela para gelar do jeito que você sempre faz,
mas tira ela da geladeira algum tempo antes. Deixa ela dar uma, entre aspas, esquentada. A temperatura vai subir, correto? Por mais que a gente tenha invernos rigorosos aqui no Rio Grande do Sul, nós não vamos chegar à temperatura, a bebida não vai chegar na temperatura ambiente, né? Vamos imaginar que está menos 5 graus no interior do estado, a bebida não vai ficar nessa temperatura provavelmente, né? A menos que você deixe as garrafas lá na rua de um dia para o outro. Bom, fora essa dica de tirar a bebida da geladeira um tempo antes de beber, o mais recomendável é que você procure as cervejas escuras, porque essas cervejas escuras costumam ter um pouco mais de robustez. Elas, em geral, elas têm maltes que são tostados, né? A questão das cervejas escuras artesanais, entre elas as mais conhecidas ou as bastante conhecidas, que são a Porter e a Stout, elas têm uma graduação alcoólica muito alta. Então uma dica que eu recebi aqui é vocês procurarem as cervejas do estilo Dunkel. Inclusive a Dunkel é o estilo preferido do nosso amigo Fabiano Belke, que é o nosso maratonista aqui, que esteve no clube FTA há algum tempo atrás, é o estilo preferido do Fabiano e de muita gente boa. A Dunkel, ela é mais leve, ela é uma cerveja escura também, mas ela é mais leve, é como se ela fosse uma Helles, que nós vimos aqui outro dia conversando também com o Rodrigo lá de Pelotas, o Rodrigo Grupelli, que criou uma Helles chamada Porto Helles Rauch. A Helles é o estilo alemão mais popular, semelhante à Pilsen, portanto leve, mas a Dunkel é como se fosse uma Helles escura. Então, se vocês procurarem por aí, eu acho que vocês vão encontrar boas opções de cervejas. E lembrando que eu vi recentemente também uma Tupiniquim Bock, não degustei ainda, mas as cervejas da Tupiniquim, todas elas são boas, né? Então ainda tem essa outra alternativa. Beleza? Voltamos ao papo principal com o nosso CEO e âncora, Jorge Soruco. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa com o Kiko, Luiz Fernando Aloísio, sobre os conselhos fiscais dos clubes de futebol. Kiko, conta para nós como é que foi a tua experiência no Conselho Fiscal, além de olhar a conta basicamente, ou o que mais? Na realidade, o Conselho Fiscal ele é um apêndice do próprio Conselho Deliberativo, né? Ele atende exclusivamente dentro dos clubes de futebol, ele atende a presidência do Conselho Deliberativo, que tem algumas demandas. Por exemplo, um conselheiro ele pode, tendo dúvidas sobre alguma situação, passar à mesa do conselho dentro dos trâmites, né, normais de assinatura de mais de 25 conselheiros, alguma coisa assim que seja de risco. Qual é a função do Conselho Fiscal? A função do Conselho Fiscal é realmente averiguar, verificar, auxiliar e emitir um parecer. O Conselho Fiscal é um órgão de qualquer empresa, entidade ou clube de futebol de extrema importância, porque ele fiscaliza, está lá o nome, fiscal, ele fiscaliza, e ele tem a obrigação, porque ele tem, dentro do Código Civil, ele tem as mesmas prerrogativas e responsabilidades de qualquer um gestor. Então, o Conselho Fiscal, imaginem assim, um Conselho Fiscal emitir um parecer, como a gente diz, um parecer limpo, dizendo está tudo ok, e no dia seguinte explode uma situação. Né? São coisas que a gente fala, quem trabalha com contabilidade e auditoria sabe muito bem disso. Né? Então, a gente tem que se preocupar nesse sentido, dentro do Conselho Fiscal, de ser responsável, de ser uma pessoa extremamente ilibada, e tem que se despir daquela situação da amizade, de ser amigo ou estar dentro do grupo político, porque ali tu tem uma função fundamental. A tua função é fiscalizar e emitir um parecer para que o Conselho Deliberativo possa também votar e saber o que está acontecendo. É função do Conselho Fiscal alertar, divulgar,
dentro do próprio conselho, não para fora. Isso é uma situação também, e a gente pode conversar isso posteriormente, mas a imprensa fica muito em cima das pessoas do Conselho Fiscal, te ligando para saber informações. Assim, eu me lembro quando eu fui conselheiro do Conselho Deliberativo durante 15 anos, 14 anos, né? E assim, uma coisa sempre passava na minha cabeça, que o ideal seria que o Conselho Fiscal não fosse nenhum dos 300 e tantos conselheiros, fosse uma eleição apartada, né? Até o quadro social elegesse. Assim, na minha concepção seria o melhor, porque aí tu ficaria em tese descompromissado em relação a essas questões políticas, né? Para ter justamente essa liberdade de poder opinar tecnicamente, porque é uma opinião técnica que tem que ser dada, né? Perfeito. É que na realidade assim, o Conselho Fiscal ele não pode estar apartado do Conselho Deliberativo, porque estatutariamente dentro do próprio clube tu precisas que sejam membros do Conselho Deliberativo. Né? Para ser conselheiro hoje no novo estatuto, tu tem que estar 4 anos como conselheiro. Então, assim, ele é um órgão interno, mas ele tem uma eleição interna também diferenciada. Ele passa a ter obrigações. O político não sai. O político ele não vai... Ele não sai do meio. Do deliberativo. Ele vai querer ficar ali fazendo continuar. As costuras políticas. Só que por isso que eu disse antes, tu tem que te tornar, quando tu te tornas conselheiro fiscal, tu tem que te apartar dessa parte política. Sim. E eu acho, apenas um apêndice, eu acho de que aquilo que eu falei no bloco anterior, quando tu és colorado, tu não é mais colorado ou menos colorado que ninguém por ser conselheiro. E lá dentro parece um partido político normal de eleição. As pessoas buscam o seu. A gente tem que entender o que a gente pode dar para o clube e não se servir do clube. É isso que acontece. E isso não acontece dentro dos conselhos deliberativos. E isso não pode ser estendido ao Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal é um órgão competente para fiscalizar. E vou dizer assim para vocês, né? Na minha época de 2013 e 2014, que foram o final da construção do Beira-Rio, a parte política pesou muito dentro do Conselho Fiscal. E isso a gente tentou combater de todas as formas, né, para que isso não fosse para dentro da área política. Mas em alguns momentos não foi possível. Mas, Kiko, assim, pelo pouco que eu entendo do assunto, e é pouco mesmo, apesar de eu ter trabalhado algum tempo lá no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhava inclusive as reuniões de conselho, era secretário redator na época lá. O Conselho Fiscal, ele tem um papel de... vou simplificar e tu me diz se eu estou equivocado. Olha, foi feita a compra dos direitos federativos, né, de um atleta por uma quantia X. Uma quantia X nas condições tais. O clube vai receber, vai pagar em tantas parcelas, ou então vendeu os direitos federativos de um jogador em tais e tais condições, vai receber em tais parcelas. Ou então comprou 250 jaquetas para a equipe de funcionários e tudo mais, tem uma nota fiscal, foi feito um pagamento, foi feito... O Conselho Fiscal, ele confere se essa operação está correta, mas ele não qualifica, ele não adjetiva, ou ele diz assim, olha, essa operação aqui, ela foge dos parâmetros normais de valores. Ele faz isso? Ele faz esse tipo de observação? Quando ele é provocado, sim. Mas ele pode ser provocado por quem? Pelo Conselho Deliberativo. Perfeito. Porque na realidade o que acontece? Hoje, e isso é muito comum no Conselho, o Conselho Fiscal tem uma auditoria própria. Isso é uma coisa por quê? Porque tu não pode misturar a auditoria do clube com a auditoria do Conselho Fiscal. Porque o Conselho Fiscal ele tem um viés diferente do Conselho Deliberativo. Então o que acaba acontecendo? O conselheiro
Deliberativo, ele através do trabalho que é feito, das prestações de contas dentro do Conselho Deliberativo, ele fica sabendo de algumas situações. A função do Conselho Fiscal é continuar buscando informações. Então, no teu caso, no exemplo que tu destes, por exemplo, comprou jaquetas e tudo mais. Se fugir do padrão e um conselheiro ou um grupo de conselheiros entender que isso está fora, ele pode provocar o Conselho Fiscal a dar um parecer com relação a isso. Então, ele passa a ter uma obrigação de dizer, olha, a gente está desconfiado nessa situação. Exagerando assim, comprar 250 camisetas por R$1 milhão. Isso. Então, fizeram 3 orçamentos, isso, como é que foi o processo? Isso. Aí ele pode pedir explicações. Pode, porque na realidade é o seguinte... Não só pode, como deve. Né? O Conselho Fiscal, e inclusive o Conselho Fiscal deve dar um parecer mediante... O que normalmente são os trâmites? Quando o conselheiro reclama de alguma coisa e vai para o deliberativo, a presidência do Conselho Deliberativo aciona o Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal passa a ter uma função fundamental nesta fiscalização, vamos dizer assim, especificamente naquele assunto. Bom, o que passa a ser feito? Se convoca a auditoria que já está trabalhando para o Conselho Fiscal, porque ela trabalha paralela e não pode interferir na auditoria do clube. Tá? Ela provoca a auditoria dizendo, olha, nós tivemos um assunto assim, levanta esse assunto, vê o que tem e nos diz. Baseado nessas informações é que o Conselho Fiscal emite o seu parecer dizendo, olha, dentro dos trâmites, hoje se fala muito, usando um termo compliance, né? Compliance é o cumprimento de regras, procedimentos, determinações que uma entidade, uma empresa faz. Né? Alguns traduziram o compliance como comprometimento, né? como obrigação, mas não é tantamente. O que o compliance faz? Ele determina regras. Por exemplo, para eu comprar um bem determinado valor, eu preciso de 3 orçamentos, 5 orçamentos, eu tenho que ver como se ambienta dentro dessa situação. Qual é a função do Conselho Fiscal? Foi lá e comprou por R$1 milhão, não fez o orçamento, não fez nada porque tinha a situação. E a gente viu isso acontecer em 2015, 2016 em diante, mas não vamos abrir muito não, vamos abrir, quem sabe, no próximo bloco. Vamos abrir aquilo que obviamente foi possível, né? Exatamente, né? Vamos voltar para o terceiro e último bloco no Coletiva Rádio e depois ainda vamos ter o quarto bloco, aqui do bloco extra lá do Spotify, não é? Então voltamos aqui um pouquinho com o terceiro bloco do Clube FTA, futebol, trago e assados, o mundo da bola com outro sabor. Já voltamos. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, o enorme prazer que nós estamos tendo hoje é de falar com o Fernando Patzlaff. Tá certa a pronúncia, Fernando? Correto. Muito bem, gente. Olha só, o Fernando é nada mais, nada menos do que o gestor da linha churrasco da Tramontina, meus amigos. Eu tinha pedido para o pessoal lá da assessoria de imprensa para conversar com alguém mais especificamente sobre aquelas churrasqueiras tipo americanas, que tem tampa, tem medidor de temperatura, e aí as meninas me passaram o Fernando, que é o gestor da área de churrasco. Aí eu dei uma entradinha no site da Tramontina e tal. Gente, é uma loucura. Lá tem churrasqueiras, facas, talheres e jogos, espetos, tábuas, grelhas e discos, utensílios e acessórios e carros e peças para servir. Fernando, o que não tem lá no site da Tramontina ou o que não tem no catálogo da Tramontina para churrasco? Só não tem a carne, é isso? Olha, Ricardo, nesse momento está faltando ainda a carne, o carvão e alguns temperos. Muito bem. Quem sabe em breve aí. Quem sabe numa dessas a Tramontina acha um jeito de fazer o combo perfeito e já entrega tudo completinho. Exato. Fernando, me diz uma coisa, tia. A Tramontina é de 1911, hoje exporta para mais de 120 países, tem 22 mil itens aí no seu catálogo. Claro, entre todos os produtos, né, que ela comercializa.
Mas eu queria te perguntar o seguinte, quando é que surgiu essa percepção, digamos assim, de que era interessante ter um nicho dentro da empresa para o churrasco? Quando é que isso começa? Olha, Ricardo, assim, a Tramontina, que nem tu mesmo comentaste, é de 1911 e sempre produziu alguns artigos para churrasco. Facas, espetos, talheres e utensílios. Por volta de 2011, 2012, né, recentemente, aí faz uns 10 anos, vendo essa demanda crescente aí do mercado de carnes, de bebidas, de vinhos, a Tramontina viu uma oportunidade nesse segmento, né? E aí nós transformamos a nossa antiga linha Pampa, que era uma linha de pegadores, de facas, espetos e grelhas, nós criamos uma linha voltada para o segmento churrasco. Certo. Depois disso, Ricardo, obviamente, nós começamos a participar de várias feiras específicas desse segmento. Inclusive, nesse mês de junho, a equipe do mercado externo vai estar indo para a Alemanha para participar da Expoga. Ela é uma feira do segmento Garden e, obviamente, nós temos um espaço lá de aproximadamente 180 metros quadrados focado em Tramontina churrasco. E esse movimento da Tramontina, ele continuou. Então, desde sempre ele existiu, mas fortemente ele começou em 2012. Depois, obviamente, sofreu algumas adaptações, alguns ajustes de embalagens, de chamadas, de campanhas, e ele vem perdurando ano a ano. E nos últimos anos, obviamente, muitas outras marcas e outros segmentos tentaram abocanhar esse mercado. Claro. Mas uma coisa que fortalece e dá respaldo para a Tramontina é que no segmento de utensílios, poucas marcas têm essa diversidade de produtos que a Tramontina oferece. Claro, digamos assim, um ponto forte da empresa de sustentação, digamos, né? Exato. Muito bem. O Fernando, eu estava lembrando aqui que quando a gente fez o livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que até a Tramontina foi apoiadora, tem a curadoria da Clarice Schwartzman, eu me lembro que a gente, durante o nosso percurso por aí, pelo Rio Grande afora, diferentes regiões e vendo todo um contexto histórico, cultural das diferentes regiões do estado, a gente sempre falava em cima de um bordão que a Tramontina tem, e que a própria Clarice também sempre comenta, que não tem jeito errado de fazer churrasco. O errado é não fazer churrasco. Então, eu tenho uma sensação de que aos poucos, dentro do Rio Grande do Sul, a gente vai, assim, como é que eu vou te dizer, se tornando menos conservador ou menos refratário a novidades e mais disposto a ver formas diferentes da gente cultivar o assado, né, sem deixar de lado aquelas coisas mais atávicas, tradicionais, familiares e tudo mais. A Tramontina tem essa percepção também de que hoje é possível oferecer técnicas ou, quem sabe, equipamentos com uma outra roupagem, como, por exemplo, essas churrasqueiras, que eu estou chamando de americanas, eu não sei como é que vocês classificam, né? Essas que tem a tampa, que tem saída de ar, tem medidor de temperatura, né? Mas que não é assim bem do nosso jeitão, é um jeitão meio americano mesmo, né? Exato. Como é que a empresa vê isso? Sim. Não, Ricardo, acho que faz total sentido essa tua percepção e a indústria ela tem que se moldar aos movimentos do mercado. Tá? Eu vou te dar alguns exemplos e aí eu já falo da churrasqueira. Tá. Tanto é verdade que o mercado está mudando que hoje, basicamente, no churrasco de qualquer pessoa, ou na grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, para não generalizar, sim, tu já tem, além de carne, tu tem o pão de alho, que praticamente virou presença obrigatória. Verdade. E tu já tem os legumes. Né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Frutas mais. Também, né? Exato. Tanto é a entrada dos legumes que a Tramontina e, obviamente, algumas outras marcas também desenvolveram grelhas específicas para assar legumes. Né?
Então a indústria, ela tem que estar atenta a esse tipo de movimento. E falando de churrasqueiras, obviamente, Ricardo, é o mesmo sentido. Obviamente, a Tramontina hoje, ela tem 5 modelos de churrasqueiras, e a gente chama elas aqui de churrasqueiras portáteis. Portáteis, assim, a classificação de vocês é portátil. A gente chama elas de portáteis por quê? Porque, claro, o conceito delas é mais na modelagem do americano, mas a gente trabalha delas no conceito portátil. Certo. Tu tem desde um modelinho menor, compacto, que tu pode usar numa bancada, por exemplo, né, que é preparar uma refeição para 2 pessoas, para 4 pessoas, né, e aí tu coloca ela em cima de um carrinho ou até de uma mesa, de uma bancada. Sim. Depois nós temos a nossa modelo, que a gente chama, é uma churrasqueira toda ela em aço inox, que a gente chama de churrasqueira tonel, né, que é tentar resgatar o antigo tonel, que ele é na horizontal, e nós criamos um modelo na vertical. Sim, né? sim. E, além de você fazer churrasco nessa churrasqueira, nós desenvolvemos agora, recentemente, 2 acessórios. Uma tampa e uma pedra para pizza. Então, que maravilha! Com a tampa, isso, você pode fazer a costela, mesmo numa churrasqueira portátil, você pode fazer a costela. Né? Sim. E utilizando a churrasqueira, a pedra para pizza e mais a tampa, você pode fazer também pizza, né? Que ele acaba no mercado nacional, eu te diria, ele não tem tanto apelo, mas se você, por exemplo, for na Alemanha, churrasco e pizza andam juntos. Tu vê que interessante. Isso, o mercado alemão, churrasco e pizza, eles andam lado a lado, e muitas vezes é feito no mesmo evento, né? Então, obviamente, a indústria, ela precisa estar atenta a esses movimentos e desenvolvendo produtos para isso. E depois, obviamente, Ricardo, só para a gente fechar aqui o leque de churrasqueiras, nós temos ainda, então, outros 2 tamanhos de churrasqueiras portáteis. Elas são, obviamente, um pouco maiores, né? Uma tem rodas já para facilitar a movimentação, a outra ela tem um tripé, né? Mas e aí você consegue, por exemplo, preparar proporções maiores, de até 8, 10, 12 pessoas. Certo. Então, claro, mesmo o Rio Grande do Sul, ou os gaúchos aqui sendo um pouco mais conservadores, aos poucos eles vão se permitindo e vão experimentando esses produtos alternativos. E sem contar outra coisa, Ricardo, também, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no litoral, na temporada aqui do nosso veraneio, o pessoal adora fazer churrasco na beira do mar. Pois tá começando a ficar cada vez mais marcante esse hábito, né? Exato. Eu tenho vários amigos que começaram a fazer e tal. Primeiro tinha aquela coisa, não vai dar muito vento, mas funciona super bem, fica agradável o cara ali tomando uma cervejinha ou sei lá o quê. É uma beleza, né? Funciona. E aí, obviamente, essas churrasqueiras portáteis, simples de montar e desmontar, elas vêm ganhando o gosto do consumidor. Né? Então, obviamente, existe aquela parcela de pessoas que são mais tradicionais, mas existe principalmente um público mais jovem, que ele se permite experimentar uma churrasqueira portátil e também outros produtos para preparar o seu churrasco. Então, vejo sim e afirmo que tem mercado para esse público. E inclusive tem alguns outros aspectos interessantes que também o pessoal aos poucos vai se dando conta, né? A gente sabe que isso é toda uma questão cultural e de formação de hábito, né? Eu estava aqui pensando, essas churrasqueiras portáteis, por exemplo, tem um aspecto de que tu pode trabalhar com 2 quilos de carvão, ou seja, tu já vai ter aqui uma economia, não vai ficar com aquela, né? E inclusive eu vi, outro dia eu já vi por aí, que está sendo vendido, acho que foi no Zé Delivery que eu vi outro dia, que eles têm lá um saco de 2 quilos de carvão. Então tu já começa a fazer um negócio mais modulado de acordo com a tua expectativa. E um outro detalhe, Fernando, outro dia a gente esteve aqui no Rancho 141 em Porto Alegre, que trabalha com um equipamento chamado Pit Smoker, e com essa churrasqueira com tampa tu pode trabalhar também outros cortes, né? Que precisam de um tempinho, de um trabalho um pouco mais lento para ele ficar um pouco mais macio. Então como eu disse outro dia num comentário aqui, quem decidir, digamos, passar um pouquinho mais de trabalho, ter um pouco mais de envolvimento com o churrasco, vai descobrir outros sabores, né? E outras possibilidades de lazer, digamos assim, né?
Exato, com certeza. Esse movimento que tu comentou do pit smoker, obviamente você ter um pit smoker é um investimento alto e é realmente para quem é um apaixonado pelo assunto. Agora, você ter uma churrasqueira portátil com tampa, você comprar um corte, você comprar um A100, por exemplo. Exato, que eles têm lá muito bom até. E fazer ele num preparo um pouco mais prolongado, com umas lascas de algumas madeiras frutíferas, para ele pegar esse gosto, isso é sensacional. E é possível de você estar fazendo tudo isso numa churrasqueira portátil. Eu comentei justamente num dia que eu fiz um comentário aqui sobre lenha ou carvão, eu fiz esse comentário, aí eu digo, olha, quem quer experimentar, né, pode usar o carvão, já que a lenha também vai te exigir um pouco mais, mas compra lascas e bota ali, faz um defumadinho diferenciado. Exato. E vai experimentando, né, meu amigo? Exato, com certeza. Então, muito bem. Apesar de ser uma churrasqueira portátil, ela consegue oferecer todas essas alternativas para quem é um apreciador de uma carne um pouco diferente, para quem gosta de uma pizza, enfim, para todos os públicos e para tentar agradar todo mundo. Que beleza. Olha, essa do churrasco com a pizza, eu não sei, eu tô para te dizer que daqui a pouco pega, hein, Fernando, porque eu vou te dizer, se tem uma coisa que eu talvez goste mais do que churrasco, talvez seja pizza. E a gente aqui com uma colônia italiana, né, todo miscigenado, essas alturas do campeonato. Mas a pizza aqui no Rio Grande do Sul também é outra delícia. Assim como em São Paulo, o pessoal adora carne, também adora uma pizza também. Então, olha, essa combinação aí é capaz de daqui a pouco virar tendência, hein? Domingo à noite em São Paulo é o dia da pizza. Pois então, por que não daqui a pouco no Rio Grande do Sul um dia específico como sendo o dia da pizza ou domingo de meio-dia churrasco e domingo à noite pizza, né? Quem sabe? Mas com certeza, Ricardo, produto tem para isso. Acho que podemos explorar com certeza. Que maravilha. Fernando, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, que é meio curtinho, em torno de 15 minutos. Eu queria te agradecer enormemente a tua gentileza, parabenizar aí a Tramontina pelo trabalho que faz. Acho que a gente... juntos aí, quem tem os seus podcasts, trabalha na imprensa, tem que valorizar uma empresa como a Tramontina, que é aqui do Rio Grande do Sul, e está sempre em movimento, né? Uma empresa que se reinventa, vai observando tendências, e em alguns momentos até ela própria puxando tendências. Queria te agradecer, então, imensamente pela tua gentileza, e nós ficamos à disposição aqui, quando tiverem alguma novidade importante que possa ser relevante para os nossos ouvintes, nós estamos à tua disposição, tá bem? Perfeito, agradeço a oportunidade e também fico à disposição, tá bem? Tá joia, um forte abraço, Fernando. Obrigado. Voltamos com o Jorge Soruco nos nossos papos principais lá no Clube FTA, futebol, trago e assados, o mundo da bola com outro sabor. Vai, Soruco! O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do Coletiva Rádio, conversando com o Luiz Fernando Aloísio sobre conselhos fiscais, e o assunto que era, vamos dizer, esse assunto duro, difícil, já se tornou mais interessante, meio Sherlock Holmes a coisa aqui, né? Que o pessoal vê o programa do Conselho Fiscal com um cara que foi conselheiro do Internacional. O pessoal só lembra de uma pessoa nessa hora. E o pífero, e o avatato. Eu sei que tu não estava no Conselho Fiscal naquele período sim específico, então, e também se tu tivesse, tu teria limitações para se manifestar sobre o assunto. Então a gente, assim, vamos assim falar, se fala que o Internacional, até onde tu puder falar, que o Internacional tinha um poder limitado de investigação e que quando o Ministério Público entrou, então outros tipos de informações foram possíveis, e aí então acabou desenrolando esse novelo todo, né? É complicado isso para um Conselho Fiscal olhar essa documentação, saber se aquilo realmente bate com o que aconteceu de verdade? Eu perguntaria se chega nesse nível, assim, né, para o Conselho Fiscal, nesse nível de detalhamento, né? Tem, por exemplo, acusações de que o cara fazia saques a descoberto no caixa do clube. O Conselho Fiscal, nos trâmites normais do seu papel, ele consegue ver isso nesse nível de detalhamento, ou ele está numa coisa um pouco mais macro? Não, ele consegue ver sim. Na realidade, a auditoria do Conselho Fiscal tem a obrigação de fazer esses levantamentos e passar para o Conselho Fiscal os riscos que estão iminentes ou que já aconteceram. Da gente ouvir falar que havia saques na boca do caixa,
E eu não estava naquela época porque foi bem o período que eu saí do conselho, que foi 2014, mas a gente nunca sai, né? A gente tem colegas, tem amigos e a gente conversa e tudo mais. O Conselho Fiscal tem a obrigação de buscar essas informações e alertar o clube disto, mediante o quê? Nas prestações de contas, o parecer do Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal tem a obrigação de dizer, está acontecendo isso, para que o Conselho Deliberativo possa fazer. O que eu falo da situação? Quando tu tens um Conselho Deliberativo, e isso por muito tempo, eu vou só fugir um pouquinho do Conselho Fiscal, mas por muito tempo foi o fiel da balança dentro do Esporte Clube Internacional, que era o seguinte: se eu não gosto de tal presidente, eu coloco o grupo opositor para dentro do Conselho Deliberativo para que esse conselho seja a maioria contra o atual presidente. E isso ocorreu muito. O que não pode ocorrer, e isso também tem riscos, é que o presidente eleito leve numa chapa de conselho mais pessoas do que uma boa distribuição. Por isso que o Inter foi pioneiro em tentar limitar, ou seja, 15% dos votos que tu tenha conseguido fazer, tu bota 23 conselheiros dentro do Conselho Deliberativo, para pluralidade. O que acontece nesse sentido? Quando tu tem o presidente de um grupo político e tu tem um Conselho Deliberativo com maioria desse grupo político, a tendência de tu ter um Conselho Fiscal com este mesmo grupo é tu estar com a faca, o queijo e a tábua na mão. Porque obviamente, se houver alguma intenção escusa, né? Exatamente. Então nós temos que fazer essa, penso eu, né? Na contramão do que nós estamos conversando. Às vezes a gente fica falando de a política, porque os clubes, porque os grupos políticos, porque a política de clube, às vezes dá a impressão de que ninguém presta e que é tudo uma corriola e uma negociata. Na verdade não é bem assim, né? A grande maioria... Eu diria até que a maioria das pessoas que estão nos conselhos e que são também pessoas que de alguma maneira se doam ao clube, são pessoas corretas. O que talvez a gente não tenha é mecanismos e uma prática de exercício daquela função com a responsabilidade que ela demanda. Não sei como é que tu vês isso. Me parece que o conselho peca por não por fazer mais do que devia, mas talvez por fazer menos. No sentido de que muitas figuras se acomodam no... Não pode ter aquela igrejinha. Exato, a famosa igrejinha. Tem que ter o conselho tem que ter uma representatividade de oposição significativa para justamente ter poder ocorrer esse controle da forma que não pode ser uma oposição mínima que patrola em toda a votação, que aconteceu muitas vezes no Internacional. Exatamente. E assim também, o que eu acho que tem uma falha dentro do Conselho Deliberativo é a forma de avaliação de quem participa do Conselho. Porque tem grupos políticos que precisam preencher vagas para poder apresentar uma nominata de 150 conselheiros. E daqui a pouco, por uma situação ímpar, ou porque a torcida entendeu que aquele grupo poderia fazer alguma coisa, entram pessoas que não estavam nem pensando em ser conselheiros, não aparecem no clube, não aparecem nas reuniões. Então, essa situação a gente sabe que existe e não vai poder mudar. O que pode mudar é a avaliação dessas pessoas. Se tu aparece, se tu vais às reuniões, como aconteceu agora aqui, virou chacota de ter uma reunião em que a pessoa estava no banheiro. Né? Isso é inadmissível. Mas mesmo assim, eu acho que a avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal também, porque dentro do regramento e do regulamento interno do Conselho Fiscal existem regras de participação, porque o que o Conselho Fiscal tem? São 8 membros, 5 titulares, 3 suplentes. O que acontece hoje? Antigamente não era assim, mas hoje, se duas chapas atingirem os 15%, entram a maior chapa com 3 titulares e a outra com 2 titulares, para existir vamos dizer assim, uma mistura.
Antigamente entrava uma chapa inteira, como era antigamente quando entrava 150 conselheiros de um grupo só. Para existir essa manifestação diferenciada, a gente precisa ter em mente uma coisa: avaliar bem quem realmente está fazendo alguma coisa para o clube, e não simplesmente eu sou conselheiro e agora eu tenho a cadeira que eu entro de graça, o estacionamento que eu entro de graça, vou lá comer uma pipoca, tomar um café, mas não é essa a tua função. A tua função é te inteirar os problemas do clube, tentar ser proativo nessa situação, para que o clube não venha a ter a sua imagem arranhada, como a gente viu recentemente, que por uma situação para mim, e é uma opinião pessoal própria, de inabilidade das duas partes, quem foi exposto é o Esporte Clube Internacional. Nunca esqueçam, pode ser conselheiro fiscal, presidente, seja quem for, jogador, estas pessoas vão passar pelo clube, a entidade jamais. A entidade tem que sempre ser preservada, e uma das funções do Conselho Fiscal também é essa, de preservar a instituição. Vocês me perguntaram com relação ao que o Conselho Fiscal deveria fazer. O Conselho Fiscal tem a obrigação de alertar. E nos pareceres, pelo que a gente acompanhou, muitos foram de negativa. Ou seja, existiam processos que não estavam de acordo com o que eram as normas e regras determinadas. Foi feito. Qual é a função do Conselho Deliberativo? Exigir mais que a gestão explique tal situação. Mas quando tu tem uma gestão e um conselho que são a maioria, vai acabar vai acabar o voto de cabresto, que todo mundo diz assim, aprovado e tá tudo certo. Kiko, a gente está terminando o terceiro bloco, mas só uma perguntinha. Tu achas que faria sentido ter uma espécie de formação, uma etapa preliminar ao conselho, em que o sócio, porque para ser conselheiro tem que ser sócio, obviamente, durante algum tempo, né? 2 anos. Tem 2 anos sócio. Então, será que não seria o caso de ter uma espécie de uma formação, mesmo que fosse um curso simples, de 10 aulas, para entender o que é um conselho deliberativo, o que é um conselho fiscal, e tem que ter 100% de presença. E ainda vai ser avaliado, entendeu? Para que a gente possa, ao mesmo tempo, ser totalmente democrática a entrada no conselho, mas tu já ter um pequeno filtro de real interesse, porque se aquela pessoa um dia quiser integrar uma chapa, ela já passou pela etapa, digamos, de formação básica para conselho. Isso que eu saiba, que eu me lembre, tem no Sicredi, por exemplo, que é uma associação, é uma cooperativa, tu passa lá pelos programas Crescer, Semear, não sei mais o que são etapas até tu chegar tu precisa do conhecimento tu precisa do conhecimento de como funciona aonde tu vais trabalhar, porque não deixa de ser um trabalho. Tu te doa, é gratuito, né? Tu faz tu só é conselheiro porque tu queres ser conselheiro. Evidente, né? Mas tu também tem que entender como funciona a estrutura toda. Sim, só para estar sentado lá comendo pipoca não soma nada, né? Não, é como também lá na Parceiros Voluntários, né? Que eu aprendi isso, né? O voluntário, ele é voluntário, mas não é para ele ir quando ele quer. É para ele ir porque ele tem uma responsabilidade, há uma expectativa lá do outro lado que o voluntário apareça nas terças e nas quintas da 1 às 6. E não, eu sou voluntário, ainda estão me cobrando de ir, claro, é uma via de mão dupla, né? Perfeito. Kiko, agradecendo aqui no fim do terceiro bloco, último bloco do Coletiva Rádio, mas nós já vamos voltar daqui um pouquinho lá no Spotify para um último bloco aí, conversar com um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais de tempo. Tá certo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Coletiva, e voltaremos semana que vem com o programa de número 20. Pô, Soruco. Chegando lá, tá bom? Bom fim de semana e até semana que vem. Tchau. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Bom, agora vamos gravar aquele bloco adicional do Spotify, onde o assunto é um pouquinho mais livre, né, para falar, né? Mas eu queria destacar o seguinte: a proposta do Clube FTA é falar de futebol de uma forma diferente. E hoje a gente está cumprindo bem essa meta, porque dificilmente tu vai ver um programa de rádio tradicional
discutindo, conhecendo, falando um pouco sobre o funcionamento do Conselho Fiscal, de Inter, de Grêmio, qual que seja, né? Então, mais uma vez, a gente está atingindo aquele objetivo de fazer um programa diferente com conteúdo. Qualificar o debate, né? Trazer informação para que as pessoas possam opinar melhor, né? Participar de uma maneira mais qualificada, né? Ter mais noção. Dentro desse viés aí, eu queria que o Kiko falasse um pouquinho para nós sobre aquilo que a gente acabou mencionando lá no segundo bloco e depois não voltamos a falar, que seriam os freios e contrapesos, né? Existir um conselho fiscal, um conselho deliberativo, um conselho fiscal, regras para tu ser eleito, para tu concorrer a conselheiro deliberativo e tal. Toda empresa ou toda instituição ela tem que ter esses mecanismos, né, Kiko? Como é que tu vês isso? A gente correria realmente mais riscos de ter pessoas, eu não diria nem com viés de mal intencionadas, mas despreparadas para o papel? E aí poderia fazer uma pergunta contrária à minha, no sentido, mas Ricardo, tem tudo isso, né? Tem todos esses mecanismos e acabou acontecendo o que aconteceu no Inter. Então como é que tu vê isso? Tu é um cara desse mundo da contabilidade, dos números, da coisa exata, da coisa padronizada, da coisa que tem que ter registro, né? Como que faz para equilibrar um clube aberto, um clube democrático, mas ao mesmo tempo um clube responsável e com mecanismos de controle? É complicado, né? As pessoas às vezes se as pessoas pararem 5 minutos para pensar, é muito difícil, né? E com temperinho de paixão ainda. E aí, exatamente. Se tu colocar o guarda-chuva em cima disso tudo é a paixão, né? Então a coisa fica mais complexa ainda. E agora, Kiko, te apertei total aqui. Não, a gente entende essa situação, na verdade é bem isso que funciona. O que acontece é assim, para tu teres um clube aberto, como tu perguntaste, como fazer? Determinando regras, determinando obrigações, procedimentos, e que isso não colida com o que a gente tem hoje chamado LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também tem uma situação. Antigamente tu chegava lá na época de eleição de conselho, entrava no conselho deliberativo e tirava uma lista de todos os sócios com endereço, com telefone, com CPF. Eu não estava entendendo onde é que tu queria chegar com a LGPD. Perfeito. Hoje tu não pode mais. Claro. Tanto é que houve um bloqueio, vamos dizer, de uma das chapas lá na última eleição do clube, que diziam que existiam pessoas que tinham essa lista. Tinham vazado a lista, né? Eu acho que o clube não vazou a lista. Eu acho que eram listas antigas em que a gente tinha esse acesso, né? Porque qualquer conselheiro na época poderia ter esse acesso, bastava requerer em nome do movimento e tudo conseguia. Sempre funcionou assim. Então, assim, para que um clube tenha suas portas, vamos dizer assim, relativamente abertas, a gente tem dentro do clube do Inter um portal da transparência. Só que para ele funcionar, ele tem que ser municiado de informações. E informações atuais. Não informações assim, há 2 anos atrás nós tínhamos isso, assim. Tem coisas que podem ser faladas, tem coisas que não podem ser faladas. Tu perguntaste uma coisa, como um conselho fiscal tem a sua obrigação de não envolver-se intimamente? É a mesma coisa quando tu trabalha em auditoria. Por que é auditor independente? Porque na auditoria independente tu não pode ter a relação, mas não é uma relação que a gente vai falar de sentar, de almoçar, é uma relação de que a tua opinião não seja influenciada pela situação que tem. Então, por exemplo, tu te torna inábil
a fazer uma auditoria quando tu tem algum parente, assim como no clube. Tu não pode ter nenhum parente na gestão, tu não pode ter, tu te torna impedido de fazer isso. Como é que eu vou julgar o meu irmão sendo presidente e eu sendo presidente do Conselho Fiscal? Por mais ilibada, por mais correta que nós tenhamos, contamina, não adianta. Não tem como, tu tem uma relação parentesca, claro, com isso. Então assim, ó, qual é a função primordial de um Conselho Fiscal? É fiscalizar e alertar o que está acontecendo. Por isso que a necessidade de se ter no Conselho Fiscal pessoas que conheçam o que é, porque não é só simplesmente dizer assim, ó, eu quero ser conselheiro fiscal. Então tá, bota o meu nome aí e tu vai ser. Mas, por exemplo, tu tem que conhecer o estatuto do clube. E aí o estatuto do clube tem o quê? Parte jurídica, legislação, CPC, tem situações que tu precisa. Então, um conselho fiscal seria de bom grado ter um advogado? Sim, desde que ele participasse com a ideia de que ele vai ajudar no conhecimento do estatuto do clube. Porque a fiscalização não é só do documento, a fiscalização é das regras. A fiscalização dos procedimentos e estatutariamente a gente entender que, primeiro, o estatuto do clube foi criado e ali naquele estatuto tem as regras de como funcionar. Então o Conselho Fiscal também tem que entender. Então, ter um advogado é importante? Sim. Ter um administrador também, porque se o cara é administrador, se a pessoa é administradora, ela tem um conhecimento de como é que funciona alguma empresa, alguma entidade. Ela precisa de um contador, claro, nós lidamos com números. Então, o que tu poderia qualificar um conselho fiscal? Não é pela amizade, não é porque a gente quer ser conselheiro fiscal. Ah, tu quer ser conselheiro fiscal, Bueno? Quer ser conselheiro fiscal, Sorocaba? Ah, sim, quero. Então tá, vou botar teu nome lá. Não. Tu tem que estar para poder responder aquela situação. Tu imaginas assim, chega no conselho fiscal, vindo do conselho deliberativo de um clube, uma demanda de tal situação. Se tu não tiveres conhecimento do que realmente está acontecendo, como é que funciona isso dentro do clube, o que vai prejudicar o clube ou não vai prejudicar o clube. Por exemplo, hoje um conselho fiscal ele é obrigado a opinar sobre venda de bens imóveis do clube. Se eu quero vender o Beira-Rio, não vai vender. Primeiro que é inalienável, mas eu quero vender um bem, um veículo, alguma coisa, vai passar pelo parecer do Conselho Fiscal, porque tu tem uma regra. Eu tenho um bem, por exemplo, um veículo para qualquer empresa para tu comprares, tu tem que estar com as negativas, se tu fores comprar no nome da empresa, tu tem que estar com as negativas da empresa em todos os órgãos que tens. Então, essa situação é que tu tem que ter esse conhecimento. Então não pode ser um grupo de amigos resolver ser conselheiro fiscal e nós vamos lá fazer conselheiro fiscal. Tu tem que conhecer todo, tu tem que conhecer o estatuto, tu tem que conhecer o regulamento interno, tu tem que conhecer a parte jurídica e nunca esquecendo, o Conselho Fiscal está acima de qualquer órgão do clube, inclusive do presidente. O Conselho Fiscal ele tem o poder quase que de destituir, se não destituir o presidente, porque um parecer do Conselho Fiscal pode gerar uma situação dessa. Então, o Conselho Fiscal tem uma responsabilidade, que é o que eu sempre mexia, não esqueçam uma coisa, se acontecer alguma coisa horrível dentro do clube e o Conselho Fiscal ter dito estava tudo ok, os primeiros a irem presos somos nós, depois vai o resto. Tem uma responsabilidade colocada. Hoje, a responsabilidade, falando um pouco também da minha área como contador, é o seguinte, o contador tem tanta responsabilidade ou igual ao do administrador da empresa. Em 31 de janeiro de cada ano, o contador tem uma declaração a ser feita dizendo que seus clientes não fazem nenhum tipo de operação que não seja legal. Agora tu imaginas assim, o contador diz, olha, meu cliente A não tá tudo certo, estou atestando que sim. Beleza, teu cliente A no dia seguinte faz alguma coisa ou é preso por alguma situação. Como é que o contador disse que não tinha nada e agora tem? Então o Conselho Fiscal também tem essa responsabilidade. E as pessoas esquecem que o Conselho Fiscal tem esse poder. Porque o poder do Conselho Fiscal é de
dizer que as regras que foram determinadas não estão sendo cumpridas. E alguém tem que ser punido por isso. O que não pode acontecer é a conivência do Conselho Deliberativo em não dar seguimento na situação por causa da política. E eu volto àquilo que nós conversamos antes. Quando a gente entra no Conselho, a expectativa é uma, a realidade é outra. Quando a gente está lá dentro, a gente vai criando raízes, entendendo, interagindo e aprendendo como funciona. A partir desse momento, tu começa a ter uma outra visão de clube. Tanto é que isso é um assunto um pouco particular, mas eu posso expor aqui para vocês, que é o seguinte: quem me conheceu torcedor do Inter antes de eu ser conselheiro e depois de ser conselheiro me disse, tu não é a mesma pessoa. Não. Porque tu não pode esquecer uma coisa: quando tu passa a ser conselheiro, tu é o representante do clube. E tudo que tu disseres, tu está falando, ninguém consegue ter o discernimento de dizer assim, tu está falando como pessoa física. Não, tu está falando como conselheiro do clube. O que a gente tinha como regra dentro do Conselho Fiscal? Que qualquer entrevista ou resposta, desde que não fosse delegado para um dos membros do Conselho, era do presidente. Porque a imprensa ligava sistematicamente para saber as situações. Olha, vazou um boato aí, não sei o que, a gente pode falar com vocês? Não, só fala com o presidente. Mas o presidente tinha o poder, junto conosco, de poder responder. Sim ou não, algumas coisas não podem ser respondidas, então não tem como fazer. Então, assim, o Conselho Fiscal ele é fundamental nas empresas, mas ele tem que ser bem gerido e tem que ser bem entendido o Conselho Fiscal qual é o seu papel. Porque senão, se a política prevalecer, não vai funcionar. E isso acontece muito nos clubes de futebol. Na verdade, né, que assim, quanto mais a gente conversa sobre esses assuntos, mais eu percebo assim, do quanto o futebol, por ser movido pela paixão do torcedor, e hoje a gente vivendo uma época em que todo mundo fala, todo mundo tem voz, né, nas redes sociais e tudo mais, as pessoas não se dão conta da complexidade que é gerir um clube, né? O Internacional é maior do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul em termos de orçamento. É uma estrutura altamente complexa, com questões trabalhistas, questões de fiscalização, manutenção, patrimônio. Meu Deus, é um negócio enorme, né? E as pessoas, no afã, ou nesse momento em que nós estamos de extravasar e de fazer uma espécie de uma catarse permanente, enlouquecida, não enxergam essa minúcia do dia a dia, né? Elas querem canalizar a sua paixão para dentro de decisões que são muito complexas. Por exemplo, a gente fica, por que não vende o fulano? Agora nas redes sociais, né? Pô, vende o Dourado, vende o Edenilson, manda embora não sei quem, manda embora o Wesley Moraes. Pô, mas tudo tem rescisão, tem multa contratual, tem situações formais. As pessoas não têm a responsabilidade da prestação de contas depois, então, né? na verdade, o nosso programa tenta, desde o início, trazer informação para que, quem sabe, a gente tenha um pouco mais de maturidade no debate, mais responsabilidade até com aquilo que diz, porque hoje em dia está todo mundo dizendo o que quer. E não só porque todo mundo tem voz, mas porque também os fakes podem ter voz, né? Então é uma verdadeira loucura, né? E ao mesmo tempo eu pensava que me lembrava dos tempos lá do Coração Colorado, quando eu estava trabalhando na Plural também, se falava muito na tal da governança corporativa, né? Que é digamos assim, uma visão de mundo que tenta trazer transparência para as instituições, mas também mediadas naquilo que digamos, estratégico e sigiloso, mas trazer transparência sobre os processos. E eu vejo que as pessoas não querem nem saber os processos, elas querem dar a sua opinião, e mais do que isso, impor a sua opinião, né? Porque fosse só dar a opinião. Sim. Mas vamos aproveitar, estamos em junho, hoje nós estamos gravando dia 3, programa que está indo ao ar dia 10, deixar o Kiko falar um pouquinho do que ele está achando do momento do Internacional. Boa. Perfeito. Deixa eu só complementar antes de falar do momento. As pessoas esquecem também uma situação. Por que não remunera o presidente? Porque a legislação não permite.
A forma jurídica constituída de um clube de futebol não permite isso. E tem outra, tu imagina assim, a complexidade de gerir um clube de futebol. Tu tem funcionários que têm um sindicato. Tu tem funcionários que são jogadores de futebol, que tem uma lei, a Lei Pelé. Vocês têm uma situação de que tem terceirizados, e que tem um regramento para esse terceirizado também. E tem aqueles que são os esporádicos, que também tem uma regra. Pense bem, um clube gerir toda essa estrutura, e eu só estou falando de pessoas, tá? Mas que envolve o patrimônio, envolve o jurídico, envolve gestão de pessoas. Tu tens pessoas internas que internamente, desculpe a redundância, tem um sindicato, por exemplo, contador. O Inter tem um contador e ele tem um sindicato, mas ele tem administrador, ele tem outras pessoas de marketing, tem jornalista. Tem, então tu imaginas a complexidade que tem de tu gerir só pessoas. Mas tu tem que te preocupar com a estrutura, tu tem que te preocupar com o regramento da Lei Pelé, porque a Lei Pelé veio para melhorar, né? Só que no Brasil a gente tem algumas melhoras que são para alguns, não para todos. Então assim, o que tu acabas tendo é o seguinte, gerir tudo isso aí é muito complexo. E as pessoas não têm a menor ideia do que se passa até as informações chegarem num conselho de gestão. E o conselho de gestão, ele veio para dividir tarefas, mas a gente sabe que a divisão de tarefas ela está projetada no presidente do clube. É presidencialista ainda na prática. É presidencialista, né? Então essa é a situação. Então por isso que a gente tem que conhecer muito como é que funciona e a ideia de uma preparação, porque eu vou dizer o seguinte, a nossa grande falha, e eu não vou falar fora do estado, eu vou falar dentro do estado, de 2 clubes que eu sei como funcionam, porque a gente tem dentro do Grêmio conhecidos que também passam pela mesma situação e num bate-papo a gente consegue conversar. Mas eu digo o seguinte, o que há é um despreparo de gestores de clube. Nós não temos nada. Podem falar, vamos fazer uma faculdade. Não, nada. Tu só vai conseguir fazer gestores novos quando eles conhecerem todos os meandros de um clube de futebol. Tem um regramento, pelo menos no Inter tinha, que era a pessoa que passava pela administração, vice-presidente de administração, depois virava vice-presidente de futebol, ele estava apto a ser o presidente do clube, porque ali ele tinha uma visão completa das 2 maiores áreas do clube. Sim, a infraestrutura para o futebol acontecer, simplificando, né? Exatamente. Então assim, mas nós estamos falhos ainda na preparação de novos gestores. Pergunta para alguém da gestão do Grêmio, pergunta para alguém da gestão do Inter, quem são as pessoas que tu poderias indicar para ser o próximo presidente ou o próximo grupo do conselho de gestão? Só vai ser o amigo, só vai ser aquele cara que está junto, não o cara que conhece o clube, mas sim o cara que está junto contigo no teu movimento. Daí tu vai olhar e vai dizer o seguinte, olha, ele está apto porque ele já passou pelo futebol. Mas não esqueça, nós temos uma categoria de base. E lá atrás, na categoria de base, nós temos que saber o regramento. Quando é que eu posso fazer um contrato com o menino? Como é que eu protejo esse menino da ação de empresários? Como eu tenho pessoas que trabalham dentro do futebol, lá de trás, lá do bebê até o juvenil, vamos botar assim, na minha época era juvenil, né? Agora é sub-20, sub-19, né? Mas como a gente consegue proteger? Porque isso, não esqueçam, é um patrimônio do clube. Tu formou essa gurizada para chegar a ter um contrato. E aí tem um regramento no primeiro contrato, tem um regramento pro outro contrato quando ele passa de uma certa idade. Tudo isso está envolvido. E eu vou acrescentar um detalhe aí.
que é a capacidade de liderança do gestor. Porque tem também, e a gente fala muito isso no nosso grupo ali, que a gente vem falando isso desde o Coração Colorado, há muito tempo atrás, o pessoal da nossa turma é muito ligado à área de comunicação. Tem a comunicação interna, né? Tem o marketing dentro da instituição para tu envolver, motivar, mobilizar, manter esses caras, né? Então, um gestor, na verdade, de uma empresa, de uma grande corporação, ele tem uma formação muito longa, né? A gente vê até nas empresas familiares, a maioria delas, bota o cara começar como estagiário, depois vai aqui, vai ali, até ele chegar lá com 40 anos e ser o sucessor da família, né? E os clubes não têm, né? Então, e são do tamanho que são, com a relevância social e o impacto social que eles têm, né? Um clube de futebol, como tu disseste antes, o orçamento deles é maior que com muitos municípios. Tirando os grandes municípios do Rio Grande do Sul, o Grêmio Inter tem muito mais orçamento do que qualquer outro município. O que acontece nessa situação toda é que a não formação de gestores causa o risco de aventureiros. De o quê? De aventureiro, sim, voltamos. Ou seja, chegamos lá no... Porque assim, eu quero ser presidente do Inter, eu quero ser presidente do Grêmio, por exemplo, mas qual é o problema disso? Tu tá preparado para isso? Assim como qualquer parte da tua vida. O que tu fores exercer, a escolha que tu fizeste como profissão, tu estás capacitado, porque não é simplesmente o seguinte, eu passei 4, 5 anos numa faculdade, tirei meu diploma, agora eu tô apto. Não, tu não tá apto. Tu tá liberado a começar. Tá liberado a começar. Começar. Agora, tu sabe todas as regras? Porque voltando o link à minha profissão contador, tu tem que conhecer regras federais, regras estaduais, regras municipais. Cada situação, dependendo da natureza da tua empresa, tu estás vinculada nesse sentido. O contador, quando ele é formado, ele tem que saber esse regramento, assim como o advogado. E esse regramento muda toda hora, até toda hora. Essa, né? Não, porque entrou um novo governador e ele resolveu que o ICMS mudou. Então, se tu não estiver acompanhando, o teu cliente está pagando menos ou mais. É essa a situação. Um advogado, quantas áreas de atuação ele tem? Ele não é simplesmente, me diplomei, agora tá tudo certo, eu tô apto a trabalhar. Não dá. Tu vai ter que continuar estudando, tu vai ter que continuar te aperfeiçoando. Por que nos clubes de futebol isso não acontece? Porque falta esse pequeno detalhe que é formação de novos gestores. E o Inter? As 4 linhas. Até para podermos encerrar o programa. Isso. As 4 linhas. Se não deixar, sabe como é que é? Eu sou tagarela, eu vou falando muito demais. A minha percepção do Inter hoje é um pouco de tristeza. Porque assim, o Inter não é de agora, mas o Inter vem um pouco perdido no seu mote, que é futebol. Por que eu digo isso? Primeiro, ontem já saiu mais uma notícia que o Saravia entrou na justiça pedindo 8 milhões por uma situação. A gente não vai opinar, não vai dizer, mas com relação eu não conferi se é um fake, mas estava nos jornais dizendo que Saravia entrou porque ele se sentiu prejudicado enquanto ele teve tratamento. Houve já até a manifestação do jurídico do Inter, dizendo que todos os trâmites foram feitos. Ele continuou recebendo salário. Ele está jogando Botafogo e tudo mais. O que me espanta um pouco dentro da atual situação do Inter é que as coisas voltaram ao público novamente e não internamente. A gente não tem mais a capacidade de fazer as coisas internas, proteger o clube, porque a instituição tem que ser permanente, ela não pode passar disso. Então assim, eu estou um pouco decepcionado, porque assim, quando eu vou para a eleição, eu digo que eu vou fazer, e a gente está falando em eleição geral, não é só clube, é tudo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quando tu entra, parece que tu diz assim, tá, agora que eu entrei, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que funciona. E aí vem as regras, os procedimentos, as situações. Eu hoje estou extremamente decepcionado. Tanto é que estou decepcionado que a Covid nos afastou do estádio. Mas ela já nos permitiu desde o ano passado voltar. A minha cadeira está lá, bonitinha, lá, pago religiosamente, e eu não boto os pés no Beira-Rio.
Por quê? Porque eu tô tão descontente que eu prefiro assistir em casa, porque se tiver ruim eu troco de canal. Lá eu tenho que levantar, pegar meu carro e ir embora. Então é isso que está acontecendo. E não é só comigo, eu não estou falando só do Luiz Fernando Aloísio, o vulgo Kiko, né? Mas eu estou falando de muitas pessoas que eu conheço que fazem isso. Teve pessoas que deixaram de ser sócias por essa situação. Por quê? Porque o Inter não consegue. E eu vou dar um exemplo. Em 2017 o Inter estava na 2ª divisão, a gente conversou sobre isso, e o Grêmio foi campeão da Libertadores. O Inter tinha tudo para tripudiar em cima do seu maior rival, que está na 2ª divisão na hoje. flauta, com categoria, na diversão, né? Sem agressividade, mas poderia, né? Mas poderia e não aproveita. Pelo contrário, parece assim, regra número 1, não vou tripudiar, né? Vou trazer o problema para mim. Aí o Soruco, antes, numa conversa, falou que estava arraigado no nosso estatuto, e eu acredito que esteja, porque a gente deixa de aproveitar os momentos, de fazer. É inadmissível um clube do porte do Esporte Clube Internacional perder de 2-0 para o Globo. Um time semi-amador nesse sentido. Não vai mudar. As pessoas só vão mudar quando as regras forem estabelecidas. A gente sabe como funciona um vestiário, a gente sabe que a gente tem problemas a serem resolvidos, mas quando tu tem a habilidade para fazer isso, em qualquer área da tua vida tu faz. Agora, quando tu não tem habilidade, tu permite que as coisas andem do seu jeito. Tu estás dizendo, entre outras palavras, que esta gestão, na qual eu também votei com absoluta convicção, não tinha a menor dúvida com relação ao meu voto, em relação a quem era o adversário e tal, mas essa gestão está se mostrando despreparada, né? Eu acho que ainda talvez falta. até ela tenha, e eu acredito que tenha, a melhor das intenções. Perfeito. Mas aparentemente estamos chegando a 1 ano e meio, 50% do mandato, e não demonstrou capacidade, né, que assim, ó, de gestão. Eu não posso culpar o anterior porque não ganhou. Eu não posso culpar o anterior do anterior porque não ganhou. Eu tenho que pelo menos dizer o seguinte: eles não ganharam porque naquele momento não era possível. Eu vou fazer ganhar, mas nós já estamos há 1 ano e meio e nós perdemos Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores. Estamos patinando, quase patinamos na Sul-Americana, mas, né, no último momento mudou. Então assim, se nós não tivermos uma gestão forte e firme, nós vamos continuar não ganhando nada. E um clube de futebol do porte do Inter não pode deixar nem... Começa pela sua casa, tem que ganhar Gauchão. E nós estamos vendo o Grêmio há 5 anos ganhando Gauchão. E tripudiando, né? A valsa do Sacha, acho que deu um beliscão neles e que mudou a chave. Então tá na hora da gente mudar a chave também, porque dizer, eu primeiro vou ganhar Gauchão, depois eu vou pensar nas outras coisas. Porque se estivesse ganhando outras coisas mais relevantes, até poderia dizer amenizar, que usa o Gauchão como preparação, isso, exatamente, né, com laboratório. Nós somos quase campeões brasileiros, não tivemos capacidade de ganhar do Corinthians, mesmo com todas as adversidades, com pênalti marcado e depois não marcado, com o VAR contra. Nós não tivemos capacidade de fazer um gol sequer. Mas nós não perdemos o campeonato no Corinthians, nós perdemos o campeonato, nós perdemos para o Sport 2-1. Ah, mas houve um erro, a bola saiu, não sei, mas não interessa. Aquela time bom passa por cima de qualquer tudo, né? Então, quando o Inter se der conta que ele precisa ganhar jogo de botão, bolita ou qualquer outra coisa, e ele ganhar, ele vai dizer assim, bom, agora eu estou tranquilo. Porque ameniza, a paixão faz isso. Não esqueçam uma coisa, futebol, 80% é paixão, 20% é razão. Só que 80% da paixão está vinculado a quem paga a mensalidade, a quem vai ao jogo e tem os seus problemas liberados num campo de futebol. Tanto é que quando e essas pessoas pressionam nas redes sociais, pressionam a imprensa, que também é suscetível, e é um círculo vicioso, digamos assim, de pressão extrema, né? E a gente acaba tendo isso. E não esqueçam, as nossas frustrações a gente descarrega dentro de um campo de futebol, né? Porque é ali que está onde a gente pode gritar, berrar, falar palavrão
e tudo mais, né? Mas é bem isso. Muito bom, excelente. Muito bom, Kiko. Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade que está aqui conosco gravando hoje, né? Acho que foi um bom programa que a gente fez hoje aqui, conversando sobre Conselho Fiscal, mas outras tantas coisas, né, que foi possível conversar. Avisamos tanto que era árido e no fim foi super agradável, né? Exatamente, né? Então agradecendo o Kiko. Graças ao nosso entrevistado, que exatamente, fala muita afluência. Exatamente, sabíamos que ia dar uma boa conversa. Então estamos nos despedindo aqui no Spotify agora, agradecendo aos ouvintes, e voltaremos semana que vem com o programa número 20. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Tô mal. Hoje eu tô mal. Mas o que eu vou fazer? Mas cara, tô mal. Rinite, eu acho que é rinite. Cheio de ranho, cheio de troço. O que eu vou fazer aqui? Tá, não, opa, episódio 19 dos guris. Deixa eu escutar esse troço aqui. Deixa comigo. Pera aí, vou ligar. Clube FTA? Protocolo de saúde. Vou ter que usar máscara pra ouvir esse troço aí. Pera aí, deixa eu puxar a cadeira na casa do Suruco. Quero ver se ele vai deixar eu tossir. O Suruquinho tá ligado. O Suruco tá com uma voz diferente aí, cara. Troço meio másculo, viril. Mas da onde vocês estão falando? Tá? Episódio 19. Deixa eu ver. O que vai rolar aqui? Tu é cego! Os caras estão pegando pesado. Luiz Fernando Aloísio. Cara, o Kiko. Cara, o cara, sério, esse cara, eu conheço ele, cara. A gente tocou junto lá nos acadêmicos. Cara, esse cara manda muito bem o Rebeligue, velho. Conselho Fiscal. Cara, eu só queria saber de Inter e Grêmio, futebol, uma bolinha, o que a gente ia fazer. Não consegue, né? Tá bom, vou escutar os caras aí, tá bom. Suruco cheio dos arrobas, cheio dos hashtags, cheio... Cara, o Suruco tá jovem. Na boa, assim, ó. Eu gosto do programa de você, mas, cara, esse troço político aí fica meio... Cara, eu não entendo tudo, cara, mas, eu sei que é importante. Talvez os outros caras aí, que os amiguinhos de vocês, a panelinha de vocês, como é que os caras falam, a bolha de vocês, devem gostar, cara, mas... Tá, pera aí que eu tô escutando. Ô, Boninho, sério, o Kiko tá falando mais que tu, cara. Não. Tá, o Kiko toca pra caramba, mas daí ele falar mais que tu, corta ele. Cadê o âncora desse programa? O Negrão não veio? Aquele? Que coisa absurda. Pô, legal, bonito. Bueninho, se puxou, hein? Trouxe um brode da Tramontina. Como é que é o nome do cara? O Fernando Quackfluar. Cara, esses caras são tudo cheio da grana, velho. É monochedeira. Sabe tudo de churrasco aí, não faz churrasco no campo, eu quero ver eles fazerem churrasco no buraco. É monochedeira. Eles estão cheios de aparelhado, eles são aparelhados, cara, eu quero ver eles fazerem churrasco no buraco, mas, cara, os caras são bons. Bueninho, te puxou, hein, Bueninho, tu tá bem. Cara, 22 mil itens sem carne, sem carvão. Boa, Bueninho. Manda esses caras botar aí um frigorífico. Eu sei que eles têm um frigorífico. Eu sei. Eu sei. Deve ter. Esse Magrão deve ter alguma coisinha lá. Deve ter uma ovelha ensopada lá no canto. Eu tô ouvindo o Kiko aqui, cara, mas... Tá, eu entendo o troço lá, tá, conselheiro fiscal, tudo lá, o cara do conselho fiscal. Mas, cara, tem umas coisas que é meio ruim, cara. Cara, só um pouquinho, cara, é clube do povo. Eu não quero abrir as coisas pro clube do povo, meu. Eu não entendo isso. Aí depois da merda, sobra pra quem? Quem vai pagar mais? Cara, tiraram os pobres do estádio, velho. Deve ser culpa desse Kiko. Esse Kiko é rico. Esse Kiko é amigo do Suruco. Já deve ser. Mas sério, cara? Boninho, sério? Cara, o Clube FTA chegou no 19 e vai pro 20º. Cara, vocês estão bons, hein, cara. Eu tô podre hoje, mas, cara, fiz uma força pra escutar essa porra desse programa aí, cara. Tá bom, mas, cara, eu acho que vai dar coisa boa, vocês tudo junto, hein, velho. Cara, parabéns aí, tá? Vamos pro 20º. Que é o 20º aí?
Quem é que vai falar no 20º? Ah, tem que botar um cara bala, velho. Botar um cara da chalaça, um cara legal, assim, um cara pra fazer uma bagunça nesse troço aí. Bah, não acredito.